Oi pessoal, aqui é a Ká e a Tami. O vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da diferença de viver em grandes e pequenas cidades aqui nos Estados Unidos e como isso é diferente em relação ao Brasil. E a gente também vai falar um pouco sobre ter ou não ter carro e como é essa questão de ter transporte público disponível ou não. E só deixando bem claro que todo o conteúdo aqui do nosso canal é com base na experiência que a gente já viveu e que a gente continua vivendo como au pairs em New Jersey. Bom, eu acho que antes de tudo nós devemos esclarecer uma diferença entre a definição de subúrbio nos Estados Unidos e no Brasil. Eu vejo por aí nos blogs ou nos grupos de au pairs muitas meninas comentando que apenas querem um match com uma família nas grandes metrópoles, mas eu acho que é um pouco de falta de informação. Então vamos esclarecer. Subúrbios no Brasil são bairros de classe média baixa que cercam os centros das cidades. A população geralmente é de baixa renda, tem falta de segurança, os imóveis são mais baratos e a maioria da população faz uso de transporte público. A qualidade de vida é mais baixa. Geralmente quem vive no centro no Brasil tem mais dinheiro do que as pessoas que vivem nas áreas de subúrbio. Enquanto nos Estados Unidos, os subúrbios são as small towns que cercam as grandes áreas. Mas diferente do Brasil, nos Estados Unidos quem vive nessas áreas são as famílias mais ricas, que procuram ficar longe do barulho, do estresse das grandes metrópoles. E o transporte público é quase nulo, ou seja, sem um carro não se faz nada. Como mencionamos antes, a maioria das famílias que contratam au pair moram em regiões suburbanas dos Estados Unidos. Então, provavelmente, a sua chance de vir morar no subúrbio é bem grande. Não que não aconteça de ter famílias que moram nas grandes cidades, mas você não pode escolher, certo? Geralmente as famílias que constroem casas no subúrbio são casas maiores, são as famílias mais ricas. E justamente por ter dinheiro, preferem fugir de todos os inconvenientes de uma grande cidade, como barulho, vizinho chato, poluição, tráfego. E geralmente as au pairs que vêm morar nos Estados Unidos têm carro só pra si ou dividem com a família, porque se locomover nessas regiões é muito difícil, desde que não tem transporte público ou é quase nulo. Enquanto nas grandes metrópoles o uso de transporte público é muito alto, por ser mais seguro e mais rápido que enfrentar o tráfego. E convenhamos que dirigir em um grande centro urbano e ficar preso em engarrafamento é um saco. Os sistemas de transportes aqui, quando existem, são bem amplos e eficientes. E as au pairs vão adorar morar nas grandes metrópoles pelo número de eventos que elas vão poder comparecer, como shows, peças de teatro, desfiles, mas também terá o ponto negativo. A falta de segurança, por exemplo, ao levar suas kids para a escola, tendo que pegar um ônibus ou um trem lotado, ou ainda tendo que levar as crianças num carrinho para um parquinho, no meio da multidão. Além disso, as famílias que moram em grandes metrópoles geralmente moram em casas menores ou até mesmo apartamentos. Bom, por mais que a gente esteja aqui o tempo todo falando que as au pairs que moram no subúrbio têm carro e as que moram em grandes metrópoles não têm, sempre há exceções, e exceções não são raras, portanto, cuidado. E acontece em muitos casos das famílias não liberarem o carro para au pair, ou se liberam, o carro ainda tem limitações, como o horário que o carro tem que estar de volta em casa ou distância que você pode dirigir. E isso ainda se o carro não for dividido com a família, que você tem que esperar a disponibilidade do carro para que você possa se locomover. Levando em consideração tudo que a Ká mencionou, vem a pergunta: será que eu vou ter carro? Extremamente importante antes de ter um match com a família, porque você não irá querer depender dos seus amigos para te darem uma carona. Muitas vezes eles não estarão dispostos a isso, ou ainda eles mesmos terão limitações quanto ao carro. Ou o que é pior, ter que pedir para os seus ursos uma carona solidária. Portanto, é muito importante que quando você está sendo entrevistado pela Host Family, questionem com eles como vai ser a questão do transporte na região que você mora. Se você vai ter transporte público disponível, se você vai ter um carro para você, se você vai dividir com a família. Se eles mencionarem que você vai depender de transporte público, procure saber qual a distância das estações de trem ou de metrô da onde você irá morar. E pergunte com jeitinho se eles terão um carro extra apenas para au pair ou se você terá que compartilhar o carro com os outros. E quais as limitações de horário e distância no uso desse carro. E aí, everybody, how's it going? Agora a gente tá saindo aqui da minha casa e hoje a gente vai dar uma volta aqui na área onde a gente mora e a gente vai mostrar pra vocês uma cidadezinha chamada Chester. Chester? Eu tava esquecendo o nome. Estamos aqui no Chester Mall, que é onde nós tomaremos café.
tradicional café americano aqui? Explica aí o seu. É uma omelete com aspargos e cogumelos. Yummy! Batata também, cebola. Tem a torrada aqui. Eu fui pra opção mais light, né? Que a carne ela tá muito pesada. A minha tem bacon, tem sausage, como é que eu falo? Tipo salsicha? Tipo salsicha, queijo, bacon. E tem Tudo! É um omelete x tudo. E é lógico, tem que ter o ketchup. Essa parte é brasileira. Ketchup. Bom, aqui mais um tipo do café americano com panquecas. E aqui a panqueca dos Estados Unidos é doce. Essa aqui, por exemplo, ai meu Deus, é chocolate chip. Yummy! Mostrar algum. Aqui, ó. Ó, dá pra ver os chocolate chips bem aqui, tá vendo? Então é uma coisa que a gente abre exceção. A gente tá fazendo isso só pra filmar pra Aí vocês. você pode colocar isso daqui também. Bem pouco, por favor. E outro segredinho que a gente sempre faz aqui é dividir com os colegas, entendeu? Porque todas as refeições aqui são muito grandes, então geralmente a gente divide. Eu e o Gustavo, a gente pediu um pra dividir. Além das refeições serem grandes, nós não somos ricos, né? Então... É ostentação aqui. E agora a gente tá indo para Ledwood. O que nós vamos fazer em Ledwood, Karina? Vamos jogar boliche! Esse aqui é o nosso destino, Circle Lands. Vamos mostrar um pouquinho dessa vida no subúrbio. Né, também? O que foi isso, cara? Essas luvas. Here we go. Olha lá, velho. Faltou um só, hein? Ó, tá chegando, hein? Olha só! Olha a thumb, velho! Vai lá, Gustavo, eu quero ver você ser melhor do que eu. Sacanagem! Wow! This is the greatest day of my life! Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deem um like. Deixe os comentários aqui pra gente. E se inscrevam no canal. É isso. Tchau!